Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Letícia Leite e esse é o Pod Mulheres do Porto Ferreira Online. Hoje eu estou aqui com duas mulheres maravilhosas. Se apresentem, por favor. É um prazer estar com o Pod Mulheres, porque nós somos mulheres poderosas, Com não certeza. Eu me chamo Odete, sou professora aposentada, mãe de família. A minha família gosta muito de cantar e eu brinco com eles. Enquanto eles cantam, eu encanto. Olha ela. É, e é- Estamos aqui hoje para esse bate-papo, que com certeza será muito prazeroso. Se apresente. Boa noite, Clarice Pizeta Ceruti. Eu estava quietinha em casa, né? Agora eu voltei a trabalhar, Olha, porque eu sempre trabalhei na prefeitura, né? Cuidando da terceira idade, o Centro Convivente de Idosos daqui de Porto Ferreira. Aí agora me convidaram e eu voltei lá. É uma coisa que eu gosto de fazer, sei fazer e gosto de lidar com as pessoas, com o povo, e lá tem bastante. Principalmente que são coleguinhas minha de idade, né? Eu gosto muito, tá? legal. Obrigada. Bom demais. Trabalhar é sempre muito bom em qualquer idade, É. né? A gente não pode parar, É. né? Não pode. A gente também, nós fazemos muito serviço voluntário, tá? Então a gente também tem alguns trabalhos, né? E eu sou frequentadora do CCI também, é E o pessoal do um CCI espaço são agitados, muito hein? São, bom, muito. muito bom mesmo para convivência, para reuniões, para troca de experiências também. Muito bom, muito bom. Você disse que é professora aposentada, né? Exato. Dava aula em que escola? A maior parte da minha vida profissional eu trabalhei na Escola Noraide Mariano, pela qual eu tenho um carinho imenso. A maior parte da minha trajetória foi em alfabetização. Alfabetizei muitos alunos e sempre é um prazer. De vez em quando a gente encontra com eles pela rua e eles sempre relembram. Ah, você foi minha professora. Às vezes contam algum caso. Gostoso isso, né? É muito bom. Além, o professor, ele está ali na sala de aula, ele não só ensina, mas ele partilha a vida das crianças, né? E, e a gente trata o indivíduo como um todo. Então, ali na sala de aula, o mundo passa ali, Se né? cria um vínculo muito grande, né? Muito, Por estar ali muito. todo dia, né? O Henrique, eu tenho um filho de 4 anos, né? E ele fala, ah, a tia, tudo é a tia, que é a professora, né? Mas ele fala, Agora eu vou contrapor a mãe, né? Porque, como eu disse, eu sou mãe de família. Dava até assim uma dorzinha de cotovelo quando os meus filhos eram pequenos, que a gente em casa ensina tantas coisas. Mamãe, hoje aprendi com a professora o jeito certo de escovar os dentes. Oh, uma coisa que a gente ensina tanto, mas é por aí mesmo. esse E cria você mesmo falou uma coisa muito importante, o vínculo. O vínculo, se fortalecido, a aprendizagem acontece com muito mais sucesso. A pesquisa sobre isso, né? E é onde que nem o meu filho hoje, ele tem, eu vejo, né, que ele tem muita vontade de ir, coisa que ele não tinha o ano passado, eu mudei ele de escola. Nossa, uma vontade de ir, um carinho por essa tia, meu Deus do céu. Lá é a tia e auxiliar, né? A professora é auxiliar. Nossa, mas é demais. E com certeza você vai ver que a aprendizagem é assim, ela vai acontecer ludicamente, justamente porque o vínculo é forte. Você tem quantos filhos? 4 filhos, 5 netos. 4 filhos, 5 netos. Família bastante grande. Grande. Uhum. Filhos. Tenho 3 filhos, todos casados, e tenho 6 netos. Cada um tem 2. E moram todos em Porto. São Não, de o mais fora. velho mora em São Paulo. Faz mais de 30 anos que ele foi embora.
e mora lá. Infelizmente, faz 3 meses que eu fiquei viúva, mas eu tenho 3 filhos maravilhosos, os netos, é isso que dá força para a gente sobreviver. Porque 50 anos de casado e de repente você perde a pessoa, é difícil, né? Mas com fé em Deus tudo a gente consegue, né? Estou conseguindo pela família que eu tenho. Isso mesmo. A família é nossa estrutura, né? A estrutura é a Que faz família. diferença na nossa Sim, vida. Isso mesmo. sim. E o meu trabalho também, Ajuda demais. que me ajuda Você muito. estando junto com o pessoal, conversando, Sim. distraindo, né? Eu mais voltei a trabalhar por esse motivo. Porque eu sempre fui uma pessoa assim, mesmo com a minha idade, eu jogo beach tênis, eu jogo vôlei. Joga Eu jogo... tênis. Jogo. Deus, só ela. Eu fui até homenageada no clube de campo. Que beleza! Eu jogo. Beleza. Então, e isso daí está me ajudando muito, sabe? O trabalho lá, né? Que nós estamos com quase 200 fichas lá. Você viu quanta gente tem lá, né, Odete? Aham. Com quantos? Quase 200 fichas já. Quase 200 fichas. Da terceira idade, é acima de 60 anos, né? Que a pessoa ir lá tem muitas atividades, né? Todos os dias, de manhã e à tarde, né? De quinta-feira tem um binguinho, né? Você não foi ainda, né? Gente, eu adoro. É. Então, toda quinta tem, das 2 às 4, depois a gente serve o chá, um bolo para eles. E é isso que está me ajudando muito. Que bacana. E assim, como é que faz? A pessoa que ela pode participar? Sim, Explica mais. ela tem uns 60 anos, né? Ela vai lá, leva os documentos, né? Leva uma foto 3x4, a gente faz o documento deles. E aí ela vê a atividade que ela quer fazer. A gente, assim, procura exigir, a gente até exige 2 por semana das atividades, para não ficar aquela, porque senão a pessoa vai só na festa, sem as outras, né? Porque eles gostam muito de festa, viu? Adoro uma festinha. Então. E eu tava falando, eu conto pro pessoal lá do CCI de Santa Rita. Ah. Moça, E você vê, então, aqui também, né, Odete? Odete? Música devagar do CD. Nossa, Uma música mais lentinha, eu falo. Mais animada. A gente quer dançar mais. Não. Aí eu falo, calma, gente, é pra vocês dar um respiro, vai beber uma água. Não, Vocês portanto, não vão aguentar. é que- Inclusive, teve uma vez, olha aí, teve uma vez que eu não me esqueço, era carnaval. Uma senhora não saiu pro SAMU, Não diga. tanto que dançou bem. olha. Por Deus, eu juro por Deus. Tanto que dançou que saiu pro SAMU. Mas aqui o carnaval também, a gente foi até, né, falou tão bem na PTV, falou, nossa, até coreografia tem, olha. Peraí, tem- saíram na EPTV? Isso aí. São globais. É, só. Que legal. Enfeitamos caminhão, Jorge, tudo. o Jorge de vez em quando manda alguma coisa. E ele falou, vou mandar o vídeo do CCI lá. E Passou. mandou e foi selecionado. Passou. É, a coreografia do CCI. do CCI, Foi muito é. bonitinho. Que teve coreografia, teve o caminhão, né, enfeitado. Os dois estavam lá dançando também, viu? Ela e o marido. Tava dançando? Ah, porque É, a gente gosta de Tem que festa, curtir, né? né? Tem que É como curtir. disse a Clarice, no bingo eu não vou muito não, mas na festa, Você não curte muito bem. o bingo não. Mas a gente faz atividade física, tem uma aula de dança de ritmos e participamos dessa atividade. Não só festa. Programas culturais também. A gente já vai a museus, a passeios, teatro. Tem Então, teatro, tem violão, tem violão. Ah, pode ir lá fazer uma visita, mas porque você é de quer menor. participar. Não, porque você é de menor ainda, não pode. De menor não, É não só deixa pra entrar. melhorar. Não, Tô com 30. vai demorar, mais 30. Falta mais 30. inclusive, o CCI ajudou na Festa das Mulheres que a administração municipal ofertou às mulheres serrenses. E nós estivemos lá também, junto com o CCI e o Acordes Procópio, que é um grupo musical, que é o meu marido, minhas filhas e meu neto, e a gente participou desse momento também, homenageando as mulheres serreirenses. Não, foi muito bacana. E é muito bacana aqui em Porto Ferreira que o povo é muito solidário, sabe? Eu não sei se é porque é terceira idade e tudo que a gente pede, vai atrás, a gente consegue.
Sabe, no carnaval mesmo, a gente veio até dispensar cantor. Porque, sabe, vinha, oferecia para nós, sabe? Ah, que bom. Mas graças a Deus. Quanto a isso, população muito solidária. Porque além do desfile na rua, que a gente participou, que o CCI organizou, teve o carnaval lá no CCI Teve também. desfile de rua? Teve Desfile de rua. um caminhão enfeitado e tudo. Nossa, eu não sei. Ó, eu moro na divisa entre Santa Rita e Porto. Você mora Só onde, que eu Lê? canto, né? Então, Ah, no dia já- do carnaval eu tava lá em Santa Rosa de Viterbo, né? Mas os outros dias aí eu frequento mais Santa Rita. Então vocês me contam mais, me deixam a par das coisas daqui do Escuta, carnaval. você não conhece o Carnaval de Porto Ferreira? Não, As correrias de boi? pois é, bem. Ah, você não sabe Não, o que você você sabe. perde. Eu vi, eu acho que uns 2, 3 vídeos da Irene. A Irene que me deixou a par das coisas do que tava rolando. E como Pois eu é. disse, As transmissões o pessoal do ao CCI, vivo. do CCI participa de vários eventos. Ano passado, nós fomos no Teatro Assis Chateaubriand para assistir o vídeo que foi feito em um documentário sobre o boi de Porto Ferreira. Tem um link aí, depois a gente se informa e passa para você, que você não conhece, para você ver as correrias de boi que são assim tradicionalíssimas. 91 anos de boi em Porto Ferreira. Então é um carnaval típico E aí daqui. vocês enfrentaram. Mas você perdeu lá no CCI. Porque o boizão, Quando vocês o foram boizão pra rua, que dia da semana foi? foi na terça-feira, no desfile. Na terça. Mas na sexta, eles foram, o boizão foi lá no CCI. Foram com o boi, com a bateria. Nossa, lotou. E ainda, bem, me colocaram em cima do boi. Você perdeu. Me colocar. Aí eu me apavorei, comecei a segurar assim, né? Eles queriam começar a andar com o boi. Eu falei, não, não anda não, deixa eu descer. Aí tiraram foto e deixou eu descer. Mas pelo amor de Deus, né? Não, eu falei assim, ó, depois peça velha, peça quebra, não tem mais conserto, né? Então deixa quieto. Vamos deixar do jeito que Carro tá. velho é Eu tô difícil bem, consertar. tô com tênis. Deixa. Então vocês mesmos que enfeitaram lá, todo mundo ajudou. Sim, todo mundo ajudou. Teve uma equipe. Isso que eu falei para você, aqui em Porto Ferreira foi pessoa lá ajudar a enfeitar o caminhão que eu nem conhecia, fiquei conhecendo lá na hora. Poxa, Foi muito, muito legal. E tudo assim, os enfeites que a gente colocou, foi tudo doação. A gente recebe muita doação também lá. E a gente tem chama Luluzinha, que inclusive essa minha amiga que está comigo aí, ela participa, é toda quarta-feira à tarde. tá. E aí elas fazem artesanatos, sabe? E aí depois esses artesanatos vendem, aí o dinheiro fica ali mesmo para comprar o material do artesanato, sabe? É muito legal. E aí artesanato de modo geral. Sim, de modo geral. Você Chique da vê vida. tudo, nossa, tem. Olha, se eu soubesse que eu Faz podia. macramê lá? eu Faz pod- macramê? Não, mas elas bordam. Nossa, você não tem ideia. Vai lá um dia para você conhecer. Eu Vai vou vai de mesmo. quarta-feira à tarde, que elas estão lá, Luluzinha, você vai ver cada coisa que elas fazem. Quarta-feira à tarde. Na verdade, a gente acaba falando elas, porque a maioria são mulheres, né, que participam. E então elas ficam ali, crochê, costura, peças para enfeite. Tá. Aí fazem, podem vender, como disse Clarice, ou às vezes, quando vai ter uma festa, produzem para ornamentar aquela festa. Como teve o carnaval, produziu para enfeitar o carnaval. Teve o Dia das Mulheres, elas levaram os enfeites na praça. É bastante interessante. E já que vocês estão se preparando já para o próximo evento, já me fala para já. Ah, Não, já, por dentro, né? o pessoal tá por Agora é dentro Páscoa, né? Páscoa. E aí, o que vocês vão fazer de bom lá? A gente já tá fazendo os enfeitinhos para dar, né? Para Rola dar. uma musiquinha ao vivo. Com certeza nós vamos conversar, né? Então, né, Olha, a Letícia está bastante interessada em conhecer. Aproveita, faz o convite para a Letícia. Então, você Vai pode- lá junto com a Cortes. O dia que você tiver, que se você não tiver show, você vai lá, você faz um show para nós lá. Você vai gostar. Com certeza, com certeza.
Então, estou se preparando para a Páscoa. É. Então, veja bem, mais uma vez no salão, a gente fala elas, porque as mulheres têm essa presença fundamental na sociedade. Com a iniciativa, muitas Muitas, vezes. Né? muitas. Tem Seja- homem também, pelo que eu entendi. A maioria mulher não tem homem, só que é Sim, bem pouco, pelo jeito, sim, né? é. Homem é pouquinho. Viúva tem bastante lá, viu? Viu? Inclusive, agora eu entrei no meio. Mas veja, Os homens morrem mais fácil. Gente, papo- faz mal de rir, pelo amor de Deus. o papel da mulher, né? Seja no artesanato, seja numa associação, no trabalho, quantas mulheres trabalham, Sim. na família, né? Sim. Então, o papel da mulher é fundamental, né? Ali, fazendo a parceria com o lado masculino, mas a mulher é que vai dar o lado doce da vida. Da beleza, doçura. E exatamente, né? A mulher Mas é sabe o que é? coração, né? O coração da casa, vamos dizer. É, a mulher. É mulher. O que é muito gratificante para a gente é assim, né? Para mim também, que eu estou lá como coordenadora, o filho leva a mãe lá. A maioria é mãe, né? Que leva, ela deixa, depois volta a pegar, né? E agradece a gente. Fala assim, a minha mãe mudou tanto. Minha mãe está tão feliz. Minha mãe não está tomando tanto remédio. Porque às Sabe? vezes fica sozinho, ou às vezes até fica com companhia, mas às vezes a pessoa está trabalhando, não tem muita paciência. É. Hoje em dia, o que eu acho que falta é A os convivência. filhos escutarem um pouco mais os pais, né? Não tem paciência. Não tem. E tá tudo bem, fica correria, É. É, cansado, né? Mas a gente tem que... a convivência entre os pares é importante, a convivência com a família também é importante, mas há um momento para tudo. Então, você disse, os filhos estão trabalhando, cuidando dos seus filhos, então é um momento que o idoso precisa desse outro convívio, né? Mas tudo vai agregando, não é deixar o idoso, não, é cuidar, é um cuidado também, propiciar essa participação, incentivar, né? Eu acho que o incentivo, eu vejo pelos meus filhos, como eles veem que eu gosto de estar participando dessas atividades, eles incentivam, e isso é muito bom. Foi, né? Que tem que perguntar, e como Pergunta. foi o dia lá, o que você fez de legal? É muito importante. Principalmente, meus filhos ligam. Depois que eu fiquei, né? Principalmente aquele de São Paulo, né? Que tá mais Você longe. passou na televisão, É, na então eu falei. É. Eu já falei. E esse meu filho, ele trabalhou 16 anos na Globo. E ele pediu a conta e agora ele é empresário em São Paulo, né? E então eu falei para ele, falei assim, eu trato ele de Rô, né? Ele chama Rodrigo. Ô, Rô, a mãe passou na IPTV. Nossa, mãe, no quê? Falei, no carnaval, bem. E tá assim. Dessas agitadas. Depois É. a gente pode disponibilizar o vídeo para vocês partilhar, né? Quem É. sabe Porto Ferreira Online também faz uma parceria global. Que legal isso, né? Que bom saber que tem isso na cidade, né? Não, é muito bom. Nossa, ali é maravilhoso. Ali é muito, sim, muito, como eu falei para você já, é muito gratificante que você vê as pessoas, né, que chegam lá. E tem pessoas assim bem simples, né, Odete? Tem uns que é muito simples. A maioria. Às vezes precisa até de uma orientação, Sim, né? sim. Porque a sociedade não cuida tanto do idoso, sim. E o CCI é um órgão, né, estadual, né, Sim, sim. em parceria com o município que presta uma atenção ao idoso. É muito importante Dá isso. mais atenção. Precisa mesmo. Precisa, porque porque tem pessoas Tem, que necessitam de orientação. sim.
Agora a gente vai começar, a gente já começou agora que tem os jogos, né, do estado, né? Primeiro agora é o JOME, fala, é o estado todo que vai numa cidade só. E é só de 60 Jogos anos. da melhor idade. É, os jogos da melhor Jome, idade. JOME. Jogos da melhor É. idade. Jogos aí também. Tem. A gente vai do dia 30 de abril a 5 de maio. Uma cidade em São Roque. Peraí, já 30 de abril. Assim, vocês ficam lá todos os dias? Ficam lá. Como Você não assim? foi no tempo de escola, do ginásio? Que ficava todo com colchão no chão? Alojado. Volta Eles ficam isso. alojados. Nossa, A gente fica alojado na escola. É. Aí E tem todas as são atividades. várias modalidades. Tem buraco, tem jogos de mesa, né? O buraco, dama. Mas tem os esportes também. Nós temos a dona Nilceia Zadra Barroso, uma figura conhecidíssima na cidade. Quantos anos tem? 94. 94. Geralmente ela traz as medalhas de natação para Porto Ganha Ferreira. ouro. Ela nada, ela ganha ouro. Todo ano que ela vai, 94 anos. E tem outros participantes que também trazem medalhas, né? Agora eu não me recordo quais são, mas os Não, jogos de foi. mesa sempre tem uma boa participação. Tem dança, as meninas. Dança de salão tem. Não. Dança... As meninas não é dança de salão, da dança Gisele. coreográfica. Coreográfica da Gisele. Sim, sim. É muito duelo. interessante. É duelo, é. Ai, que legal. Ela vai também lá com a gente, com as meninas, lá dançar, as meninas de ontem, né? Mas Das vai. meninas de ontem. Ai. Então, dançam também. Dança. Outra coisa bacana. Tem vôlei, tem truco, tem vários. E você participa do quê? Vôlei. Do vôlei. Agora, como eu sou coordenador, não sei se eu vou conseguir jogar e coordenar tudo, né? Porque é muita atividade, né? Mas eu não queria deixar. Hoje já fui treinada de vir para cá. Já foi treinar? Já. Que A gente exemplo, treina gente. de terça e quinta, das 6 da tarde às 7h30. Nossa, que eu tô Não me passada. pergunta que atividade eu faço. Eu vou perguntar. Vou perguntar. Que atividade que você conta? Não, eu participo, claro, mas não intensamente, assim, não levando o nome do município. Eu participo modestamente, vamos dizer assim, né? Falta de Ela tem esse jeitinho dela tudo quietinha e eu só. falta de convite, não é que eu fico mais devagar. Tá bom. É aquele negócio. É o gostar da coisa. Eu vou ser sincera. Eu não sou muito do treino. Então, eu tenho vontade, mas a preguiça, aquela coisa toda, né? Isso. Mas depois que você começa, Então, que exemplo. não, depois que você começa, você não consegue parar. Olha lá. Não consegue. Quem sabe Nossa. eu não achei ainda o meu amor, assim. Aí você joga o beat e joga o vôlei. Eu preciso me encontrar, então não me encontrei. Você vai primeiro, você faz o teste nos dois, né? Claro que Como eu gostei dos dois, eu fiquei com os dois. isso mesmo. Lá na infância eu sempre jogava futebol. Adorava, né? E vôlei. Eram os dois. Mas só ficou lá. Só que esse vôlei. Preso lá na infância. Não, Até os 13 anos. eu nem na infância. Não. Ah lá. Aliás, eu falei da educação, de ter o vínculo com o professor, de essa sintonia aluno-professor. E as nossas experiências, quando eu estudei com a educação física, não foram lá tão amáveis. Então, por este motivo, eu não me dou bem com o esporte, né? Eu Mas prefiro. isso tudo é bem individual mesmo. Sim, Eu prefiro mais atividades contemplativas, mais intelectuais, vamos Ela dizer. fica na parte da coordenação. Já saquei. Ela fica na parte da Não, é leitura, escrita, então o que depende, né? Essa é a minha habilidade.
É o que eu gosto mais. E acompanhar o meu povo que canta, né? músicos, né? Os músicos, isso. Família de música. Isso, porque aí o músico tá em festa, e como eu disse, eu adoro uma festa. Então, Todos eles cantam, né? Tem que estar junto, né? esse final de semana, nós tivemos, como era o Dia das Mulheres, nós tivemos lá na praça, abrilhantando amanhã. E depois à noite nós estivemos em Leme, abrilhantando uma festa de mulheres também. E a Cortes Procópio, que foi lá, né? Sim. E aí é muito interessante, eu falei com o meu marido, há uma troca de energia. Você deve sentir isso, Eu você é cantora também. E é muito bom. Então você se doa, mas você recebe muito em troca. Então você chega totalmente preenchida, não é? Então é muito bom. A sensação é muito boa mesmo, que nem eu falei, eu toquei na segunda-feira de carnaval, nessa pausa de guitarra, em cima de um trio elétrico. Trio elétrico. É bem legal. Assim, diferente, né? Então, assim, a gente olhava, assim, tem vídeo lá no meu Instagram, a galera cantando junto, sabe? Dançando, curtindo. A maioria tava com cooler ali, levou cooler com a bebida. Tava, tipo, bem família, sabe? Então foi muito bom. Voltei pra casa com o coraçãozinho bem cheio. Isso. Mas tudo na vida é assim, você tem que gostar do que faz, né? É um trabalho, é tudo, você tem que gostar do que você faz. Tem amor, né? Tem, é. E cada um tem um dom, né, eu acho. A mesma coisa deve ser a Clarice, que está à frente do CCI, volta preenchida. A mesma coisa é o educador com seus alunos, que também tem um retorno muito grande, né? Então, essa troca de energia que vai movimentando o mundo. Faz a gente voltar com o coração preenchido. Verdade. Os netos frequentam lá a casa? Fazem muita bagunça? Não, o mais velho mora em Ribeirão Preto. Meu Deus do céu. É, ele é DJ. DJ? E... E da minha filha são duas meninas, ainda são de 10 e 13 anos, né? Mas ela mora aqui. A minha filha mora. E o outro em São Paulo, o menino tem 14 anos, né? Ele só tem um também. Nossa, Então, eles já estão, achei que fosse criancinha, já estão Já estão na adolescência. Já. Né? já estão tudo já grandinho já. Já não gosta mais de ficar muito com a vovó, não. Gosta que... Dando uns toques ali, ó. Esqueceu da Bia. Hã? Da Bia. Então, mas a Bia mora aqui. Que é mas a irmã do Felipe, que mora em Ribeirão Preto. Tá. É frequente, faz aquela baguncinha lá. Sim, ela tem uma loja aqui no Porto, de criança, né? De roupinha de criança. Mas é que nem eu já falei para você, é o que faz a gente, eu pelo menos, agora nessa fase difícil, é família, né? Família, eles ligam e dá no serviço, falam, isso daí é muito bom para a senhora, que a senhora gosta de fazer isso, né? Vai em frente, precisa de alguma coisa, sabe? Então é isso que ajuda muito. Família é o alicerce de tudo. Né? Com certeza. Primeiro Deus, depois a família. Entende? E os... Tem um vídeo lá daqui, tá? O pessoal do CCI, aí você fala que entra no YouTube, online, tem toda a gravação aqui no Instagram. Tem gravação. Tem. Pro pessoal, A Irene anda com nós, pro velho. pessoal que quiser ver a gravação do CCI, vai estar lá no Porto Ferreira Online. Certo. A Irene vai junto com a galera, então. Vai, A Irene é sacudida também. Você estava falando dos netos, né? Netos, ia perguntar pra você dos netos. Os meus, então, eu tenho assim, de várias idades. 22, 21, 17, 3 e 1. Olha, E os meninos, eles já têm o seu compromisso profissional, mas também cantam nas horas vagas, sim. com a família, né? E a Verena, minha neta mocinha, está estudando para ser professora também. Então você vê que a família é de uma importância muito grande, porque eles vão herdando e tendo as suas habilidades de acordo com a vivência que nós temos.
E o nosso maior prazer hoje realmente são os ensaios, né? Porque aí junta todo mundo, não só lá na hora da festa, mas para ensaiar. É uma belezinha. É gostoso ser mãe, mas eles falam que é mais gostoso ainda ser avó, né? Não é? É muito bom Eu vejo a minha mesmo. sogra lá, eu venho e falo assim, ai, tô com uma vontade de comer um bolinho de fubá. A vovó faz. É. Aquela bolachinha a vovó faz. Quando vê, a vovó já tá fazendo. Essa Como É. diz não deixa passar, não. a crença popular, vovó é mamão com açúcar, né? Porque é uma Tudo docilidade. encontra na casa da vovó. É. Inclusive os chocolates da vida, né? É. Mas é porque Aqui não, a gente. Não, você não vai comer chocolate. Não. Ah, tá bom, na casa da vovó e do vovô. É, ela tem. E a gente não tem a responsabilidade de dar uma educação, né? Educação tem que ser pai e mãe. A avó não, a avó vai dar doce, vai dar, A vovó vai dar doce, vai dar amor, vai dar né? chocolate, vai dar. E os tempos mudam, né? Nem todas as vovós têm todo esse tempo. Por exemplo, a Clarice trabalha, então ela vai para menos os netos do que uma avó que está só em casa, né? E aí, mas sempre a docilidade, sempre é isso que ela falou. Não tenho a responsabilidade de educar, então mais tranquilo, é né? mais permissivo, mais tranquilo, né? bem mais tranquilo, né? Ah, show. Então vai lá com a sua mãe. É, Demorou um pouquinho, vai caminhar com a sua mãe. Ela Isso aí. também tem as coisas que acontecem. Ela fala, sua mãe tá lá, ó. Bota na parede meia, né? É. Ela vai lá com a sua mãe e seu pai. Vai, é Exatamente. por aí mesmo. não é? Mas às vezes a gente também colabora, né? Ontem mesmo a gente tem o grupo da família, né? O neto precisava de auxílio e a mãe não estava vendo o celular. Eu saí da minha casa, fui lá e falei, ó, vai lá que o filho está precisando de você. Poderia até ter, se fosse uma coisa que eu mesmo pudesse resolver, que não me pertencia a resolver. Mas a gente colabora, né? Com a educação dos netos. É, E fazem a diferença, os avós fazem a diferença. É, fazem, né? fazem A sim. gente falou dessa parte, claro, né? Que É. do folha, do chocolate, tudo. Mas esse amor, esse carinho, né? Que tem, é diferente, tudo é diferente, né? Do que foi de bom, né? É diferente. E até quantos anos vai aí essa beach tênis, do vôlei? Não pretende parar, não, né? Não, pretende ir até uns 100, 101. Sim. Vai ser ela que vai trazer as medalhas lá. Eita, Não sei. vou ficar que nem a dona Nilceia lá. Né? Deus conserve assim. É, A dona Nilceia também é professora aposentada. Professora também. E ela sempre gostou muito de atividade física. E ela foi fazer a faculdade de educação física, nossa, ela já era assim, eu acho que ela já tinha uns 60, 70 tinha anos. 70 já. 70. É. Por isso que a gente não pode deixar de estudar, né? Não pode. Eu também tive uma fase assim, logo que eu me aposentei, o marido ainda trabalhava. O que eu vou fazer para preencher o meu tempo vago? Eu também fui fazer uma faculdade. Eu já tinha aí meus 60 anos, também fiz uma faculdade de políticas públicas, né? Então, como eu disse, eu gosto de estudar, de ler, de escrever, é a minha habilidade. Falar também. Isso faz parte da mulher, né? Legal isso. A gente não pode mesmo, gente, parar de estudar. Independente da idade, continua estudando, viu, gente? Conhecimento a gente leva. É. O resto a gente não leva nada, porque é o que a gente aprende, É, o sim. conhecimento a gente leva. Sim. Né? E o que a gente deixa depois que morre é o que a gente ensinou, né? Deixou, né? Isso. É a única coisa que a gente deixa, E né? é bacana isso, você poder compartilhar o que você aprendeu, né? Com você estudou. Tem coisa que dá para compartilhar com os netos, que vai dar Sim. para usar no dia a dia, às vezes numa prova que vai fazer, né? Você disse que agora está estudando para ser professora. Então dá para passar várias dicas aí, Sim, né? sim, com certeza.
A educação é vasta, é farta e é um patrimônio que a gente deixa, né? Herda e deixa como herança também. E a educação, você acha que mudou do tempo que você dava aula para hoje? Bastante. A gente gostaria de falar coisas positivas, mas é muito difícil. A situação na educação é muito difícil. Eu não digo em números, às vezes aparece um resultado positivo. A semana passada mesmo, as minhas filhas, que são professoras também na rede municipal, apontaram que o índice das avaliações externas que fizeram foram satisfatórios. Aí eu falei para minha filha, o índice até é satisfatório, mas a gente, enquanto professor, educador, gostaria de que fosse um pouco mais, o conhecimento fosse mais amplo, mais divulgado. Isso sem falar no descaso com a educação de poder público. Muitas famílias não dão o valor que um professor gostaria de ter, né? Mas, de uma maneira geral, a gente tem que acreditar, que acreditar na educação também move o mundo, né? Não pode desistir. E eu não sei, eu acho que lá atrás tinha a questão que tem hoje do autismo. Eu tenho um filho autista, nível 1 suporte. Tinha isso lá? Então, é um assunto que eu sempre comento em casa. Eu me aposentei já faz bastante tempo. E era assim, um caso na escola, 2. Hoje a gente vê 4, 5, 6 numa sala de aula. Eu creio que para os educadores é muito difícil, porque mesmo que você tenha formação, a formação, a já fala, é formal. Na hora de você trabalhar, colocar aquilo em prática, é muito difícil. É uma questão bastante difícil. Ainda bem que Porto Ferreira tem o apoio da APAE com as PAEIs, né, que são as profissionais que acompanham os alunos autistas. Eles são peça fundamental de apoio na sala de aula para o professor. Se o professor não tiver isso, eu mesmo, quando tive alunos autistas, procurava ter o vínculo, procurava estudar, mas é difícil, porque cada um é cada um. Exato. Não existe modelo pronto, Não, né? A gente até fala de 1, 2, 3, mas isso muda muito. Enfim, cada um. É o Henrique, ele faz várias terapias, né? Tem uma fono, psicóloga, tem a neuro também que acompanha ele. E aí a gente volta no afetivo. Quando ele se apega mesmo com a pessoa. Exatamente. Se apegou super com a professora, eu falei, ótimo. Então, e você falou, certo, não é suficiente só a sala de aula, tem que ter todo o aparato por trás. E não são todas as pessoas que têm condições de chegar. O poder público não dá conta de atender a todos. Vai fazendo aquilo que é possível. Nós estamos engatinhando ainda. Mas, como eu digo, não pode perder a esperança, né? Tem que continuar caminhando, exigindo os direitos dessas crianças, porque elas têm os direitos, tem que ter o respaldo familiar e do poder público. Com certeza, e até o direito do auxiliar na sala de aula também. Vai atrás desse direito. Sim. Muitos outros, né? Mas eu acho que até a educação hoje está difícil. Para educar um filho está difícil. Eu não sei se é porque meu marido foi militar,
e eu criei meus 3, completamente diferente. Hoje eu vejo, né, os netos diferente, É diferente. né, o que a gente ensinou, passou, hoje, A geração já é não, outra, os filhos não, diferente. sabe? Então você tem que, você fica até meio assustado, fala, nossa, gente, que E é não é isso, só né? culpa da família, que a família mudou. A sociedade É, como a um todo sociedade mudou. toda mudou Então, muito. eu vejo assim, eu tenho netos adulto, adolescente e infantil, primeira infância. É muito diferente. É. Eles têm a mesma base familiar, mas é muito Verdade. diferente. É uma mudança mundial, né? No sistema todo. Demais, demais. Super facilidade para mexer no celular. Nossa, São bem espertos. Diferente de lá. Era tudo mais devagar, né? Sim, hoje o bebê ele já pega a tela. Não, pequenininho já estão lá, Lá com o dedinho. né? Não. O celular também que atrapalhou muito também, eu acho. Viu? Ajuda e atrapalha, né? Atrapalha. Outro dia aconteceu um fato na casa da minha filha, ela contando, da bebezinha de 1 ano e meio. Aconteceu um fator doméstico lá que precisava de um auxílio rápido. E só estava o pai e a menininha, pequenininha. Ela viu que percebeu naquela agitação que o pai estava com dificuldade, ela pegou o celular e deu para ele. Como assim? Liga para alguém para ajudar a resolver. 1 ano e meio. É? Saber que aquilo poderia ajudar numa situação, gente, olha. Né? Mas é assim mesmo. Tem que segurar um pouquinho, porque eu acho muito difícil, muito. Os pais hoje sofrem, viu? Os pais sofrem. Isso sofrem, nossa, porque eles, se você não conversar, e esse negócio assim, não pode bater, não pode fazer nada, né? Não pode dar um tapinha, não pode nada. É, Meu gente, filho, se você pega, às vezes, um pouquinho mais assim, ó, nele, um pouco assim, ele já, mamãe, isso tá me machucando. não é. E ninguém ensinou isso para ele, é Tá uma me coisa. machucando. Então, o Henrique é só castigo. Senta lá e fica 2 minutinhos pensando no que você fez, aí depois eu converso com ele, mas eu não bato. Não, nem, né? Não Mas pode. muita coisa mudou. Mudou. Eu apanhei bastante. Ah, E você não imagina a gente Ainda, né? E na época da escola de vocês? Tinha isso também? Porque tinha essa história. Era giz que borrava. nossa, Sim. é. Não era com todos os alunos, né? Porque geralmente os meninos eram mais levados, né? Era difícil ter menina levada. Mas eu nunca passei por isso. Mas eu tinha na minha sala de aula aqueles alunos que a régua era. E assim, o pejorativo, né? Os professores falavam umas coisas para as crianças, assim, que aquilo marcava para o resto da vida. A gente viu muito. Eu acabei de falar que eu não gosto de atividade física por conta do que vivi com o professor, né? E imagine esses na tenra infância, aprendendo a ler e escrever, levando recuada, né? Puxão de orelha. Puxão de orelha e menosprezando, né? E taxando, né? Nossa, era muito doído para essas crianças. Mas hoje também, cada caso é um caso, cada tempo é um tempo, né? Mas eu acho que os professores hoje sofrem mais do que o tempo que eu estudei. Hoje é mais difícil para os professores. Porque a gente respeitava muito. Meus pais já falavam, lá dentro da aula, da classe, o professor é pai e mãe. Então a gente tinha o mesmo respeito. Se você Sim, chegasse né? contando que o professor brigou com você, você ficava de castigo, porque você estava errado. O professor é que tinha razão. Nossa, você vai na escola, já briga com o professor? É? Brigueiro.
Mas é. Desse jeito. E a criança vai crescendo também, né? Sim. Fala, não, eu tenho razão, né? Minha mãe tá comigo. Hoje, né, como você estava falando, muitas vezes o pai, às vezes não tendo razão, já aciona, o próprio pai aciona Conselho Tutelar, Secretaria da Educação e faz denúncia. Já vimos, né, a mídia já mostrou várias vezes professores perdendo cargo por isso. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado, tanto para pais, como professores, como o pessoal da Secretaria da Educação, né? É tudo muito bem. Próprio Conselho Tutelar, que a gente vê muitas situações em que eles têm que ajudar a resolver muitas coisas. Como eu dizia, o poder público, a gente precisa da ajuda dele muitas vezes, né? Então, tudo precisa ser muito bem pensado, muito bem calculado. Bom, já vou agradecer a presença de vocês. Amei conhecer vocês. Não Obrigada. conhecia. E eu conhecer você também. Vou aparecer lá no CCI. Vou esperar. Vou aparecer lá Vou te mesmo. cobrar. Não, pode cobrar, mas eu queria o dia que vocês tomassem. Na quarta-feira vocês estão? Quarta, quinta, que é o dia que tem mais. Quarta tarde tem as Luluzinhas, que é certeza que estão todos lá. Depois a gente fala nas redes sociais lá. Isso. Sim. Certo. Precisa avisar para ter bolo e café, né? Senão. Senão não tem. Então, Eu adoro bolo e café. Então. Então, vou avisar. Bastante é bom antecedência. avisar. Fica o convite para quem quiser ir lá conhecer o CCI, né? Sim, As portas estão abertas. com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada a nós. Vocês. Eu gostaria de te agradecer o convite, Porto Ferreira Online. Esse papo foi bastante agradável. É muito importante falar da participação da mulher na sociedade, enquanto mãe de família, profissional. A mulher é uma participante ativa de tudo que acontece no mundo. E como eu disse, trabalha com o coração. A razão e o coração. Então a gente vai enfeitando aí esse mundo, né? Eu acredito nisso. Quero agradecer também você, a Irene, que está sempre junto com a gente, né? E ela não esquece da gente. E eu te agradeço, gostei muito de você, simpática, bonita. Obrigada. Tá? Tudo de bom, que Deus te abençoe com muita sabedoria e saúde. Obrigada, Tá? igualmente. Que venha muitos shows aí para a família, que venha muito E para você tênis também, aí. Aí, Que vamos. quem Gente, sabe, Obrigada, viu? quem sabe um dia nós vamos jogar junto, né? Que você vai gostar do beach tennis. Será que eu vou gostar de tênis? Vai. Vem, Vamos. Fica esse desafio no ar. Meu Deus. Então tá bom, vamos encerrar com o desafio no ar. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Beijo, tchau. Sim.